Grande Espírito, Grande Mãe, maestros, maestrinas de todas as eras, de todas as raças, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajudem a ter insights, nos ajude a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, rauch, alegria. Assim, vamos lá. Dá o som aqui, né? Então, estamos estudando o livro A Realização da Alma. Estamos na página 170, né? É isso aí. Estamos no sétimo capítulo, né? Página 170. Primeiro parágrafo da página, para quem está acompanhando pelo livro. Não recebemos nenhuma pergunta, pelo menos eu não recebi, né? Então, seguimos para o nosso texto. Se com o propósito de buscar desidentificar-se do ego, uma pessoa pratica a necessária autonegação, faz os sacrifícios exigidos e treina seus pensamentos e sentimentos, depois de certo tempo e a certo ponto de seu caminho, as forças do céu, né, a graça, né, virão até ela para completar o trabalho que ela começou. Então vamos por partes aqui nesse parágrafo, né, porque tem uma importância boa, né? Se com o propósito, né, de desidentificar-se do ego, né? E o que é a desidentificação do ego, né? Lembra das práticas do Ramana Maharishi, né? Uma das práticas, né? Eu não sou o corpo físico, eu não sou o corpo emocional, não sou as emoções, não sou, né? Não sou essa mente também, né? Então, quem sou eu, né? O que sou eu, né? Aí começa a desidentificação, né? E a prática necessária, né? Tem que ter prática para isso, né? E sacrifícios exigidos. Sacrifício não é fazer oferenda, não, né? Não nesse caso, né? Sacrifício aqui é ter, ter a compreensão necessária, né? Daquele tempo que eu teria disponível para uma outra coisa e estar fazendo as minhas práticas espirituais, né? É isso que é o sacrifício, né? Lembra, até o fato de você parar para acalmar a mente, se desidentificar da mente, você está sacrificando os sentidos físicos, né? Da visão e da audição, que são os mais proeminentes, né? Olfato, os cinco sentidos, né? Então, também isso também é sacrifício, né? Então, é importante entender o que que é sacrifício, né? E o treinamento dos nossos pensamentos, né? A observação dos nossos pensamentos, né? Tá sempre atento aos pensamentos, sempre atento aos sentimentos, não o que está sentindo, né? Porque se você está sempre atento, quando entra um pensamento negativado, você já observa ele e não deixa ele criar caminho, né? E aí as forças do céu, que chama de força do céu, é a própria graça, né, do poder, também conhecido como poder superior, né? A própria graça vem complementar, né? Ou vem completar aquele trabalho que a gente está fazendo conosco mesmo, todo o nosso esforço. Quando o seu próprio esforço pessoal diminui, um esforço adicional começa a seu favor por um poder superior. Sem qualquer movimento de sua parte, a graça começa a fazer por ele o que ele não poderia fazer por si mesmo. É sobre sua operação beneficente, ele vai notar sua vontade superior se fortalecendo.
sua atitude moral se aprimorando e sua aspiração espiritual se ampliando. Isso é muito verdadeiro e isso é muito perceptível para quem, né, já está na prática há algum tempo, né? Está na busca de si mesmo, está nessa observação, está nesse esforço. Aí você começa a perceber que alguma coisa começa já a acontecer com o seu próprio ser, né? Estando aqui encarnado, e que você nem sabe como está acontecendo, né? Porque toda a sua prática, né? Porque se fosse somente a sua prática, o seu esforço, a probabilidade de algumas coisas acontecer seria muito pequena. Então entramos agora no subtítulo, né? A presença luminosa. O título é bem auspicioso, né? Naquela última batalha, quando ele fica cara a cara com o ego, quando ele tem que retirar todos os seus disfarces de proteção e expor sua vulnerabilidade, ele tem que invocar a ajuda da graça. Ele não tem possibilidade de vencê-lo com os seus próprios poderes. Importante isso aqui, né? Muito importante, né? Por que que é importante? Porque um dia todos nós vamos ficar, né, frente a frente, tete a tete com toda essa estrutura que é chamada ego, né? Que é todos esses corpos aqui, né? E mais que forma a personalidade, né? E aqui fica a dica, né? E principalmente nas pessoas que trabalham com a medicina, às vezes expande, né? E por um motivo ou por outro pode ficar de frente a frente com si mesmo, né? Com esse ego aí, né? Então é não bater de frente com ele, né? Pede ajuda, pede ajuda ao próprio ser divino, né? Ou a Deus, aquilo que a tua fé te permite, né? Aquilo que você tem a tua fé, né? Quando eu falo que a tua fé te permite, é aquilo que você tem fé, né? E isso aí é importante, porque uma hora nesse caminhar, né, vamos ficar frente a frente com o ego, com aquilo que a gente chama de ego, né, com aquilo que é o ego. Alguém quer fazer alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Tudo que o ego pode fazer é criar as condições necessárias a partir das quais a iluminação normalmente surge, mas não pode criar essa iluminação para si. Pela autopurificação, pela constante aspiração, pela meditação regular, pelo estudo profundo e por uma atitude altruísta na vida prática, faz-se o que é pré-requisito. Mas tudo isso é como bater a porta, né, do eu superior. No final, somente a graça pode abri-la, né? Então, você vê que tudo que nós podemos fazer enquanto a consciência, aqui como pessoa humana, né? Enquanto não iluminada, enquanto não ser realizado, é criar condições, né, para que a iluminação chegue, né? É pela autopurificação, pela meditação regular, né? Regular significa fazer todo dia, né? Pelo menos uma vez por dia. Pelo estudo, né? Tá sempre estudando ou buscando se manter em contato com o conhecimento para não deixar que aquilo vire uma amnésia, né? Tudo isso é pré-requisito. E a gente vai bater na porta do eu superior, né? Bater a porta significa que a gente chega na porta, né? Quando chegou na porta também já é um progresso, né? Bater na porta também já é um outro progresso. Mas que vai abrir essa porta, essa transcendência, né? Esse salto, né? Esse salto além da própria mente que a consciência vai dar, é a graça que vai estar agindo. A graça é esse poder superior, esse poder divino,
que nos acompanha desde sempre, né? Isso também significa que tem que estar pronto, né? Para que a porta do eu superior, né? Que a porta daquilo que é transcendente se abra, tem que estar minimamente preparado, né? Alcançar a consciência do eu superior é um evento que pode acontecer somente pela graça, ainda que exista uma relação entre o evento e o esforço que o precedeu. Então, novamente, aqui ele frisa a mesma coisa, né? É pela graça que tudo isso vai acontecer. Mas sem o esforço, essa graça não chega também, né? Então, se pode acontecer, né, de algum ser falar, não, ele chegou lá sem esforço, é porque numa outra vida o esforço já foi gigantesco, né? Então, nessa vida, ele parece que não fez esforço ou fez muito pouco. Esse movimento da consciência para um nível mais elevado acontecerá por si mesmo. Se você permitir pacientemente que a calma se instale o bastante, e se tiver havido preparação pelo estudo, a aspiração ardente, né, e a purificação necessária, né? Importante também esse parágrafo aqui, né, para a gente estar compreendendo tudo isso que nós estamos buscando, tudo isso que nós estamos praticando, né? Cada um no seu próprio tempo, no seu próprio movimento. Então, o que ele fala? O movimento da consciência para um nível mais elevado acontecerá por si mesmo, né? Se você permitir pacientemente que a calma se instale. O que é calma, né? Silêncio, né? Entrar em silêncio. Ou nem que seja um silêncio mais, nem que se entrar num silêncio profundo e aprofundar, melhor ainda, né? Mas é aquela busca, né? Todas as práticas que a gente chama de prática para a meditação, né? Para entrar em meditação, estado meditativo, né? É acalmar essa mente, né? Acalmar todos os corpos, né? E acalmar principalmente a mente, esse fluxo de pensamento. Se tiver havido preparação por estudo. Então, o estudo, né, é importante. Também é importante, né? Só o estudo de leitura ou de audição também não resolve, né? A aspiração tem que existir dentro do, do ser, né? Da pessoa que está buscando. Aquela aspiração ardente pela transcendência, pelo eu divino, pela mãe divina, né? Pelo Pai Criador, cada um aí dentro do termo que acha melhor para si, né? E a purificação. Sempre importante a purificação, né? Purificação dos nossos corpos, né? Melhorarmos a nossa alimentação, criarmos práticas regulares de vida, né? Horários, né? A vida é ritualizar a vida, né? Horários para levantar, horário para se alimentar, horários, né? Tem horários. É disciplina, né? É ritualizar a vida. Tudo isso faz com que os corpos fiquem mais harmônicos, né? Faz com que a mente fique menos ansiosa também, né? Perguntas ou comentários? Até agora tudo muito simples de entender, né? Muito bem. Seguimos em Pai, frente. Opa, queria só fazer um comentário sobre essa ritualização da vida, né? De estabelecer horário para acordar, para comer, enfim, para fazer as coisas sempre na medida do possível, né? Cada um na sua realidade. Mas, de fato, é muito importante. A gente acha que não é, mas é muito importante, porque com o passar do tempo,
quando a gente ritualiza esses horários, né? Coloca essa disciplina, qualquer coisa que aconteça com a gente que causa, não precisa ser um estresse, mas pode ser um estresse, pode ser uma euforia, qualquer coisa que saia desse equilíbrio, dessa estabilidade, fica extremamente perceptível. Porque você vive ritualizando a vida, vive equilibrado com seus horários, com seus afazeres, com a sua rotina, né? Tentando ao máximo manter uma disciplina. E aí, qualquer coisa que sai disso, você percebe toda a agitação da sua mente, todo o funcionamento, toda aquela zona que virou. E fica mais fácil, né? Na minha visão, né? Fica mais fácil de você conseguir perceber quando essas coisas estão acontecendo. Aí você não é levado de arrasta, né? Você percebe, fala, opa, peraí, tá? Tem uma coisa que está errada aqui. Aí você volta e acalma sua mente. Eu acho que essa ritualização da vida é fundamental, porque a gente não vai de arrasta aí no cotidiano. Bom comentário, cara. Bom comentário. É isso mesmo. É ritualizar, né? Criar ritmo, né? Ritmo, né? Isso é importante, né? É que às vezes as pessoas entendem ritmo como rotina, né? É ritmo, né? Ritmo, ritualizar, o sentido é o mesmo, né? Então você tem ritmo dentro da sua existência, e isso cria um facilitador para todo o seu ser, né? E é exatamente aquilo que você falou. Quando acontece um fato inesperado, né? Como você tem ritmo, você observa aquilo, você tem mais facilidade de observar, não só observar, como também, né? Como você tem ritmo, né? De você voltar para o seu centro, não deixar que aquele fato que aconteceu, né? Extraordinário, te leve de arrasto, né? Te leve, faça que nem coco na ladeira, né? Soltar o coco na ladeira, né? Eu sei que é um exemplo meio estranho, mas é mais ou menos isso que acontece. As pessoas que não têm ritmo, não têm uma autoobservação, acontece um fato extraordinário, seja ele qual for, né? É ladeira abaixo, né? Vai que nem coco na ladeira. E aí, para retornar um equilíbrio, leva um tempo grande, né? Nada que você faça pode produzir essa maravilhosa transformação, pois esta não é o resultado de esforço. Ela não depende do poder da sua vontade, nem da força de seu desejo. É algo que só pode ser feito para você, não por você. É o resultado de sua absorção por outra força maior. Depende da graça, é mais elusivo, contudo, mais gratificante do que qualquer outra coisa na vida. Simples assim, né? Simples assim. E aqui ele repete a mesma coisa, né? Não depende só do nosso esforço, né? É um poder maior que sempre que está agindo sobre todos, né? Mas sem esforço, né? Eu volto a repetir, sem esforço isso não acontece também. Então, as duas coisas é necessário, né? O esforço serve, né, como dizem outros parágrafos e outros instrutores, né? O esforço serve para atrair a própria graça, né? E quando é aquela velha frase, né? Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Seja um mestre de nível espiritual, seja um mestre de nível corpo físico, né? Mas quando está pronto, sempre aparece. Isso não tenham dúvida nenhuma. Sempre vai aparecer. E às vezes o mestre que você precisa depende também do seu caminhar, né? Você está caminhando, tem, você está no início do caminho, né? Alguns tipos de mestre vão aparecer, né? Sejam espirituais ou sejam encarnados. Em determinada fase do caminho, né?
Pode aparecer outros mestres também, né? Ou mestras, né? Ou maestras, né? Não é só masculino, né? Está muito no masculino. Não tenha dúvida. A graça chega com o tempo, se for desejada com força suficiente. Então o buscador avança das sombras para a luz do sol. É uma certeza benigna, nasce no coração. Claro que isso nunca pode ser apenas o resultado do esforço metafísico, mas somente de um esforço coordenado e integral do pensamento, do sentimento e da ação. Então, novamente, né, ele reforça, né, a graça, tem que haver aquela aspiração ardente, né, força suficiente, né, para avançar dessa escuridão que a gente está, né, para uma luz do sol. É como a noite chegando ao fim e o sol nascendo, né, para que aquela luz ilumine e incendeie de amor, né, os nossos corações, aquela coisa toda metafórica que há para expressar isso. E aqui ele fala, não é só com esforço metafísico, né? Esforço metafísico são as práticas, né? Metafísica é o que está além do físico, né? Todas as nossas práticas necessárias, né? Totalmente necessárias. E aí o esforço, e aqui ele volta, né? O esforço coordenado e integral do pensamento, né? Do sentimento e da ação, ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que sentimos e como agimos, né? Da vida, né? A vida é um laboratório gigante, né? A vida é a nossa escola de treinamento, de aperfeiçoamento, né? A vida a cada instante, a cada segundo, desde a hora que levanta, a hora que vai deitar, durante o período de sono, né? Durante o período de sono, você está existindo, né? Está existindo ali no mundo astral, outros, né, que já atingiram uma maior capacidade, pode ir até para o plano mental, né? E mesmo no sono profundo, sem sonho, sem nada, a consciência continua existindo. A consciência não fica um segundo sem estar existindo. A mente recolhe, né? Essa mente operacional recolhe durante o sono. Recolhe durante um tempo, uma parte fica no astral, aquela coisa toda que você já conhece, né? Ou às vezes ela mesma fica sonhando por ela mesma, né? Criando sonhos, né? E aí tem várias possibilidades de sonhos, mas hoje o assunto não é sonho, né? Então sigamos em frente, né? O período de esforço ativo chegou ao fim. O período de esforço ativo chegou ao fim, o período de espera passivo segue agora. Sem qualquer ato ou qualquer movimento mental de sua parte, a graça o atrai para o próximo estágio superior e miraculosamente o coloca lá, onde por muito tempo ele tanto desejou estar. Note bem, a ausência do esforço nesse estágio, como todo o trabalho, é retirado de suas mãos. Importante esse parágrafo aqui, principalmente para quem já tem práticas há vários anos, né? Para entender um pouquinho também. Então, assim, né? Durante a busca, né? Conscientemente, a partir que a pessoa humana, o ser que está aqui encarnado, né? Consciência encarnada nesses corpos, pelo impulso da própria alma, do impulso do próprio ser, né? Começa a iniciar a busca de saber o que que é a busca, vai ter que buscar aquilo que é transcendente, aquilo que é o divino, a realização, se integrar com a alma, aquilo tudo que a gente vem aprendendo, né?
E aí, em um determinado momento, eu vou falar em duas etapas, né? Mas isso aí já é para gente bem avançada, né? Bem avançada. Aí, quando você atinge um determinado momento dentro dessa busca, né? Mas aí já é um patamar bem elevado, senão o que eu vou falar aqui pode ser mal entendido ou mal compreendido. E isso não é bom, né? Aí a pessoa simplesmente para de fazer esforço, mas conscientemente ela está no caminho, mas sem ficar fazendo um monte de práticas, um monte de coisa. Mas isso já é um estágio muito avançado, né? Mas muito, muito avançado. É isso que ele está querendo dizer aqui por, um, por, uma, por esse parágrafo aqui. Mas também existe uma outra possibilidade também de ver esse mesmo parágrafo, e isso aqui também é verdadeiro, né? É quando você está fazendo as suas práticas para chegar no estado meditativo, né? Porque ninguém pratica meditação, né? Você faz as práticas para chegar no estado de meditação, de contemplação, né? Para dar aquele salto, né? Aquele salto quântico, né? E às vezes a pessoa, e isso é muito normal no começo, e tem que ter esse esforço muito grande no começo, não tem outro jeito, né? No começo é assim mesmo, é muitos anos fazendo muito esforço. Por quê? Porque tá, você tá colocando disciplina, né, na sua própria mente, colocando disciplina no corpo emocional e disciplina no corpo físico. Então, isso é muito importante. Então, lembre-se, tudo que eu estou falando, a interpretação desse parágrafo aqui é para quem já tem muito tempo de prática, né? Muito tempo de prática. E aí, né, muitos anos. Quando eu falo muito tempo, é muitos anos, né? Aí nessas práticas para chegar no estado meditativo, no estado contemplativo, para criar a possibilidade do samadhi, né? Então, quando você chega no estado de contemplação, onde a mente tá vazia, está no silêncio, aquilo pode dar aquele salto quântico, você vai para o estado de samadhi. Vamos falar assim, estado de consciência onde há o samadhi. E, e às vezes, não, voltando de novo, é por isso que eu estou repetindo e indo, que é para ficar bem entendido, né? Às vezes, né, depois de muitos anos, você chega num determinado ponto da prática e ali você para de fazer esforço, né? Você simplesmente fica quieto. Mas é um quieto sem fazer esforço. É difícil de entender isso. Só quem pratica há muitos anos é que vai entender isso que eu estou falando, né? Você está na prática da meditação, você faz todas aquelas práticas, faz, e em um determinado momento você simplesmente para de fazer qualquer coisa, entendeu? Simplesmente fica quieto, sem forçar a busca do silêncio. Simplesmente fica quieto. É como se fosse um desvaneio. E aí acontece um salto, né? Um salto quântico. Miraculosamente o coloca lá. Entendeu? Porque você não sabe como acontece essa mudança de estado, né? Está tão acostumado com a mente operacional, com essa mente de vigília, você não está acostumado, né? Você simplesmente, quando você percebe, você já passou essa mente operacional. Você está na mente pura, ou mente búdica, ou, né, se a graça for ainda maior, você entrou em samadhi. Aquilo que é chamado de samadhi, que é o transcender, né? Transcender a própria mente. E há vários tipos de samadhi, né? Há o Nirvikalpa Samadhi e o Savikalpa Samadhi, né? No Nirvikalpa Samadhi, você transcendeu a própria mente. A consciência transcende a própria mente, e como não há mente lá para ver, para perceber, para gravar, para informar, você volta só com a alegria e a beleza de ter tido lá. No Salve Kalpa Samadhi,
você está na mente búdica, na mente pura, né? Ou na mente espiritual. É vários nomes, né? Não importa. Mente pura fica mais fácil de entender. Mente pura não é essa parte da mente que nós usamos aqui no dia a dia, que estamos usando aqui agora, né? Então, nessa mente pura, é possível, né, ter a percepção daquilo que é transcendental, daquilo que transcende e, ao mesmo tempo, reter uma certa memória. É isso. Alguém tem perguntas ou quer fazer algum comentário? Boa noite, Camilinha, que chegou. Boa noite, Vinícius. Alegria, seguimos em frente. Boa noite, pai. A graça trabalha magicamente sobre a pessoa que se abre humilde e sensivelmente para recebê-la. Seus sentimentos pessoais passam por uma transformação para oitavas mais elevadas e impessoais. Suas próprias fraquezas provocam ocasiões para ganhar sem esforço suas virtudes opostas. Seus desejos egoístas são transformados pela alquimia da graça em aspirações espirituais. Mas para isso você já tem que ter trabalhado bastante, viu? A graça trabalha magicamente sobre a pessoa que se abre humilde, né? E sensivelmente para recebê-la. Humildade é sempre importante, né? Buscar ser humilde, né? Pelo menos, né? Ou perceber-se, né, quando o ego tá querendo ser a cereja do bolo, né? Já começa por aí, né? Ou quando recebe um elogio, já é só ir olhando, né? É a autoobservação sempre, né? Ou quando recebe uma crítica, uma palavra que não gosta, pronto. Já. E tudo isso a gente vai se lapidando, vai se olhando e vamos nos melhorando, né? E aí alguém pode perguntar, mas que vantagem tem isso, né? A vantagem é gigantesca, né? A vantagem é gigantesca. Você vive em harmonia, vive em paz, vive em tranquilidade. Quer mais que isso? Existir em paz e em tranquilidade? Sobre qualquer situação, né? Em qualquer momento e em qualquer situação. Uma grande humildade lhe vem quando finalmente ele se afasta do ego o suficiente para permitir a percepção de que não está em seu próprio poder entrar na iluminação suprema, a graça e o árbitro. Quando você, né, depois de muitos anos de prática, você percebe que não é o seu esforço por si só que vai te levar à realização, à iluminação, você acaba ficando mais humilde também, né? Uma grande humildade vem, né? Mas para isso precisa afastar do ego um pouquinho, né? Sair fora dele um pouco para ter essa percepção. Que a iluminação suprema não é só pelo esforço, né? Mas sem o esforço ela também não acontece, né? É sempre assim. Quando sua aspiração se eleva a uma intensidade irresistível, é um sinal que a graça não está muito longe. Pelo contrário, né? Quando a sua aspiração se eleva assim tão grande, é sinal que você está cheio de graça, né?
Não é nem que ela não está longe, ela já está, você já está impregnado de graça. Quando a sua aspiração pelo, pelo divino, por aquilo que é transcendente, né? Aspiração verdadeira, aspiração de conectada, não é aspiração buscando algum poder, né? Lá no fundo, né, aí não adianta, né? Ela está aspirando o espiritual, o divino, mas está aspirando para ter poder sobre outras pessoas, está aspirando para ser reconhecido, né? Está aspirando porque quer ser guru, não resolve, né? E como é que você vai enganar a própria vida, né? Que é a existência do universo todo existindo? A pessoa só está enganando a si mesma. Quando, com sucesso, o buscador tiver passado pela última prova, vencido a última tentação e feito o último sacrifício do seu ego, a recompensa estará à mão. A graça do eu superior se tornará evidente, tangível, totalmente inclusiva. Simples assim novamente, né? Tiver passado pela última prova, que significa que você já passou, né? Vencido a última tentação que vai ter e feito o último sacrifício do seu ego, a recompensa estará à mão. Simples assim, né? A tentação, né? Agora eu me lembrei aqui, tem um instrutor, que é um brasileiro chamado Trigueirinho, né? Acho que muito, eu já falei dele, a gente já até estudou o mito de Hércules, o livro dele, né? É, ele tem uma partilha dele, agora não sei dizer quando nem onde, mas ele tem, chamado A Tentação. Agora eu não sei o título também, mas é mais ou menos como ele quisesse dizer. Agradecer a tentações, né? Porque as tentações nos mostram onde está as nossas fraquezas, né? E as tentações vão existir, porque se você está caminhando para sair fora da manada, né? Ou seja, está todo mundo só preocupado com o seu bem-estar, com o seu emprego, com a sua família, com o seu isso, com o seu aquilo, com o seu, né? E aí uma pessoa humana começa a se direcionar para a espiritualidade, buscar crescer, buscar se melhorar, fazer práticas espirituais, ser mais altruísta, né? Se tornar uma pessoa melhor, tatati, tatatá. As forças que estão, né, desse plano físico aqui, desse planeta, que são grandes, né? Elas vão, elas vão se reunir de uma forma ou de outra, né? E as tuas próprias forças internas, que também faz parte desse planeta, né, vão se reunir para, né, para te tirar do caminho, né? E isso faz parte também. Isso faz parte. Então, né, bendições a tentações. Então, quando você se sente tentado, né? E isso tentado é em vários pontos, né? Não tem. Para cada um, a tentação é uma coisa, né? E aí é de cada um, né? Então, quando você percebe uma tentação, fica só atento, né? Fala, opa, opa, né? Opa. E se caso não conseguir, se não conseguiu resistir e sucumbiu, não tem problema também, né? Só não vai ficar com culpa, levanta, toca a poeira e segue em frente, né? Mas já sabe que já teve, né? Tem uma fraqueza ali que e vão tentar catar de novo por ali, né? Mas você está consciente, né? Tem tudo isso, né? Isso também é valioso, né? E o quanto tempo você conseguiu resistir, tudo, também tem tudo isso, né? Mesmo que sucumbiu, né? O tempo que levou para que aquilo te pegasse, forma como te pegou, como você saiu, né? Tudo isso vai te fortalecendo, né? Numa próxima vez você já tem mais recursos, você já sabe, já está evidente, né?
Alguém tem perguntas ou comentários? Quando todos os pensamentos são extintos, quanto até mesmo o pensamento da própria busca desaparece. Quando até o último pensamento de tentar controlar os pensamentos também desaparece. Então, a grande batalha com o ego pode tomar lugar. Mas a última cena desse drama invisível é sempre desempenhada pelo eu superior. Pois somente quando a sua graça se atira adiante e derruba esse pensamento final, é que o sucesso vem. Né? Parece enigmático esse parágrafo, né? Parece aqueles parágrafos da esfinge, né? Decifra-me ou te devoro, né? Mais ou menos assim, né? Mas vamos por partes aqui, né? Quando todos os pensamentos são extintos, né? Você está lá na sua prática, quando até mesmo o último pensamento da própria busca desaparece, você já não está pensando mais em nada, até quando o último pensamento, né? Aquele pensamento de tentar controlar o pensamento, é um pensamento, né? Você está buscando o silêncio, é um pensamento, né? Tudo isso é pensamento, né? Então, quando tudo isso desaparece, a grande batalha do ego pode tomar lugar. E até o pensamento, né? Qualquer pensamento, na hora que zera, né? Não há nem o pensamento de pensar no pensamento e nem o pensamento de controlar nada, né? É simplesmente o vazio. Aí quando atinge esse vazio, né? A chance da batalha com o ego, né? Pode, pode surgir, né? E você reconhecer toda essa estrutura de que você sempre teve, né, incorporado nela, né? Tá ali, frente a frente com você. Mas daí é o eu superior, né? Aí é o momento do eu divino entrar, porque se você está percebendo tudo isso naquele exato momento, naquele exato instante, é porque você está ali como consciência, né? E aí o eu chega, né? Quando a sua graça se atira e derruba esse pensamento final. E agora, o que que é esse pensamento final, né? Pensamento final é o pensamento do próprio eu. Mas aí é um estágio da transcendência, bem lá na transcendência, né? É quando a pessoa já está deixando o reino humano, né? Quando o ser já está deixando o reino humano e passando para o reino supramental, né? Aí a própria alma, o próprio pensamento do eu sou, né? Já é, já é absorvido. Mas isso não é para nós ficar se pensando nisso, se preocupando com isso, né? Isso é bem lá na frente, muito lá na frente. Alguém tem perguntas? Nossa, hoje ou eu estou muito bem como facilitador aqui dos textos, né? Ou os textos estão simples. Que bom, vamos lá, seguimos. Então, agora entramos no oitavo capítulo, o último capítulo desse livro aqui, A Realização da Alma. Oitavo capítulo. Rumo a um futuro mais brilhante. Tema também auspicioso, né? Rumo a um futuro mais brilhante. Ah, bem no meio da humanidade hoje, ainda que escondido e aguardando sua hora de manifestação,
aquilo que é exatamente o oposto do que já se manifestou por meio dos canais do mal. A piedade divina, contrapondo-se à crueldade bárbara. Sabedoria sublime, contrapondo-se à ignorância materialista. Serviço altruísta, contrapondo-se ao egoísmo agressivo e reverência exaltada, contrapondo-se ao ateísmo inflexível. Há a recordação de um Deus esquecido, a graça redentora. Há uma mão estendida em misericórdia ao pior dos pecadores, ao pior pecador, e em consolo para o pior sofredor. Aqueles que são misticamente sensíveis sentem a sua presença mesmo agora, ainda que de forma intermitente. Ou seja, né? Aqui o PIB nos dá esperança. Né? É um parágrafo para gerar esperança e é muito importante. Né? Mas é isso mesmo. Ainda hoje, nesse momento, né, isso aqui a gente tem que pensar que isso aqui já deve ter sido escrito há quase uns 50 anos, né? Talvez um pouco menos ou um pouco mais. Né? Então, essas forças estão existindo, né? Esse poder está existindo, né? Esse poder luminoso, né? Amoroso, e que se manifesta, está sempre manifestado em contraposição a todas essas barbárie, todas essas injustiças, essas coisas que nós observamos, vemos, né? Pelas redes sociais, pelas mídias de internet, né? Ou de televisão. E assim vai. E aqui ele faz uma conclusão, né? Aquele que misticamente sensíveis, né? Ou seja, as pessoas que já têm uma sensibilidade maior, já desenvolveu essa sensibilidade maior, sente essa presença, né? Sente essa força, sente essa luz. Ainda que de forma intermitente, né? Se a gente sentisse essa força, essa luz de forma permanente, nós seríamos seres realizados ou seres já iluminados, né? Mas de formas intermitentes, sim. Essas verdades que antes eram mantidas totalmente esotéricas, né? Ou seja, nos círculos ocultos, né? Esotérica conhece aquilo que era feito restrito, né? E estritamente confinadas a uma elite intelectual privilegiada, deve agora ser dadas para o público mais amplo possível, porque a posição da humanidade é tão precária. O antigo sigilo sobreviveu para a sua utilidade, né? O acraseado aqui, né? Bacana também esse parágrafo, né? Então, tudo aquilo que estava oculto, né, que era estudado só por gente que já tinha uma determinada capacidade, né, seja isso na Grécia, no Egito, na Índia, no Oriente Médio, na Ásia, né, na China, e por aí vai, né? Todos os lugares da África, né, os que detinham conhecimento, detém, né, conhecimentos esotéricos, ou seja, aquele conhecimento que é para poucos, né? Agora é dado ao público. É o que nós estamos fazendo aqui, é o que nós estamos recebendo aqui, né? Simples assim. Realmente, ah, vamos pensar que um pouco tempo aqui, há uns 100 anos atrás, esses conhecimentos, você não tinha acesso a isso, não. Quer dizer, você até tinha quando a Blavatsky começou a escrever a teosofia, mas era tudo cifrado ali, era tudo em código ali. Para você entender, você já tinha que ter um certo grau de conhecimento já, senão você não chegaria, não chegaria a ter uma compreensão ou muito parcial ou muito relativa, né? E hoje não.
Hoje estamos aqui estudando, estamos aqui compreendendo, né? Óbvio que cada um vai, a compreensão não é igual para todos, né? Porque cada um de nós está numa determinada momento da existência, e esse momento não é igual para todo mundo, né? E nem pode, né? Não tem nem como, né? E aí, cada um recebe conhecimento, a informação dentro daquilo que é possível para ele naquele momento, né? Ou para ela naquele momento. É sempre assim. E é por isso que a gente, todo conhecimento, quando vai ser passado, ele é repetido, 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 e vai repetindo, né? Até que chega uma hora que a pessoa tem um insight, né? Entendi. Ou tem um sonho que faça compreender melhor, ou tem um vislumbre que daí traz um reconhecimento daquela verdade, né, que ela ouviu falar, né, através dos estudos. Esse é o caminhar. Esse é o caminhar. E quem chega lá no caminhar? Aquele que não desiste. Simples assim, né? Aquele que não desiste vai chegar. É certeza. Aquele que no meio do caminho, porque acha que é muito difícil, né? Ou porque o ego ainda tem uma força gigante, já sabota e já tira, a alma ainda não tem força suficiente para estar agindo sobre a personalidade, né? A pessoa humana aqui encarnada, e assim vai. Mas está tudo certo também, não tem nada de errado, não, né? É questão de momentos, né? Do momento do próprio ser existindo. Está tudo dentro dos conformes, né? Temos 8 minutos aí, abertos a comentários ou perguntas. Uma Ô, boa pergunta. pai. Fala. Ah, não, só mais ou menos um pouco que falou um pouco do texto, né? Que eu lembro quando eu estudei história, né, meu professor falou que o tempo que a humanidade mais utilizou a razão foi na época da Segunda Guerra Mundial, porque todo o processo que os nazistas faziam, tanto para eliminar judeu quanto para poder fazer as armas que eles faziam, eles utilizavam a razão. Tanto é que até para colocar a quantidade de gás para matar, para fazer a quantidade de bomba que os judeus tinham minimamente, eles utilizavam a razão. Daí falou que depois desse período de razão que começou a voltar, a humanidade começou a voltar para a parte mais religiosa. É meio que só isso que eu fiquei muito preso nesse. A humanidade é tão precária. Daí eu fiquei pensando bem nesse período da Segunda Guerra Mundial. É, eu já não saberia dizer, porque eu não estava lá ouvindo o seu professor falar dentro desse contexto, né? Mas a humanidade, ela são eras, né? A primeira era, ela desenvolveu o corpo físico, a segunda era, ela desenvolveu o corpo emocional, depois, numa terceira era, era significa que houve todo um ciclo, aquela humanidade recomeçou para um outro ciclo, depois houve um outro recomeço, né? Então, nós estamos num terceiro período, que é justamente um período mental, né? Ou seja, a razão, né? Uma parte da mente é usar a razão, o raciocínio lógico, né? Sim, faz parte do nosso desenvolvimento hoje. Por isso que, dentro desse período, né, que nós estamos encarnando, o processo vamos falar assim, de realização exige que você tenha reflexão, né? Ou seja, para que essa iluminação, essa realização seja permanente, né? Então, a capacidade de raciocínio, de reflexão, de compreensão, né? Minimamente, né? Não precisa ser um grande filósofo, um grande intelectual, mas minimamente você tem que ter para que haja
essa iluminação permanente, né? Ou essa realização permanente. Óbvio que pela devoção você chega, né? Mas a possibilidade também de ficar, de chegar lá e não manter, né? Existe, né? Você sempre vai ter que fazer o esforço para chegar lá. Então, isso não é iluminação, né? Isso é parte da iluminação, é parte do caminho. Iluminação é quando você está permanentemente realizado, ou iluminado, está permanentemente consciente em si mesmo, né? Daquilo que é transcendente de tudo que está acontecendo. Simples assim. Então é isso. Por hoje chegamos ao final. Agradeço, né, a presença de todos aqui. Sempre bom, né, estarmos juntos, estarmos estudando, né, sempre refrescando o conhecimento, né, no dia a dia. E a vida é a nossa grande maestra todos os dias, né? Alegria sempre. Então, quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer a finalização. Grande Espírito, grande Mãe, Maestro, Maestrinas da sabedoria de todas as eras, de todas as raças. Abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, nos ajude a ter vislumbres e que nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Axé, axé, alegrias, namastê.